Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano Valente Arrade. E vamos continuar com o parnasianismo, movimento muito importante, contemporâneo ao realismo, contemporâneo ao naturalismo. Foi um movimento literário que surgiu na mesma época desses dois, conforme eu falei, no final do século XIX. De influência e tradição clássica, teve origem na França. Seu nome surge do termo latino Parnasse Contemporanee, antologias publicadas em Paris a partir de 1866. Parnaso é como se chama a montanha consagrada a Apolo e as musas da poesia na mitologia grega. De postura antirromântica, ou seja, contra o romantismo, o parnasianismo é baseado no culto da forma, na impassibilidade e impessoalidade, na poesia universalista e no racionalismo, tudo que é oposto ao romantismo. Os objetivos dos poetas parnasianos. Eles criticavam a simplicidade da linguagem, a valorização da paisagem nacional e o sentimentalismo. Para eles, essa era uma forma de subjugar os valores da poesia. A proposta inovadora era de uma poesia de linguagem rebuscada, ou seja, um português, uma linguagem mais culta, racional e perfeita do ponto de vista formal, ou seja, eles se preocupavam com a estética da obra. Acreditavam que se estivessem apoiados no modelo clássico, poderiam contrapor os exageros e a fantasia típica do movimento romântico. E aí, estas são as características. Idealização da arte pela arte, ou seja, a arte ela tinha que ser bela como havia sua proposta. Busca da perfeição formal através da estética do poema, com toda a sua métrica, sua riqueza através das rimas, da lírica. Só que uma lírica um pouco diferente, tá? Preferência pelo soneto, que é a forma do poema que possui 2 quartetos e 2 tercetos. Preferência pela descrição, quando você começa a falar de um sentimento, você não apenas fala, você o descreve também no parnasianismo. Uso de rimas raras nos poemas. Vocabulário culto. O texto normalmente trabalhava de uma forma objetiva, usando o racionalismo. O universalismo, vamos entender essa característica como algo voltado a tudo que é importante para o ser humano, tudo que é importante conspirar a seu favor. Universalismo. Apego à tradição clássica, assim como a gosto pela mitologia greco-latina. E rejeição do lirismo, ou seja, o poema em si não precisava ter um ritmo de musicalidade. O que era importante era que ele fosse esteticamente bonito, esteticamente bem apresentado, esteticamente culto. Isso era importante para esse tipo de poema. Vejam esse exemplo. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina, sem um defeito. Assim procedo, minha pena, segue essa norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Reparem que os sublinhados vermelhos respondem justamente à questão das rimas, né? E aí nós temos cristalina, oficina, A. Jeito e oficina, BB. Jeito e defeito, desculpe. Jeito e defeito, BB. Pena e serena, CC. Norma e forma, DD. Então nós temos uma característica de interpolação, do poema, com rimas também seguidas. Outra característica aí, tinha rimas raras. Não é o caso aqui. Cristalina, estrofe cristalina. É uma palavra um tanto diferente para eu usar num poema. Principalmente um adjetivo como ela se relacionar com oficina, que é um substantivo. Então isso por si só seria um exemplo de rima rica,
quando tem classes gramaticais diferentes. Porém, cristalina não é um termo, uma palavra que a gente costuma usar no dia a dia de um poema. Jeito, agora lembrem que isso não é para todo poema, tá, gente? Olha lá, jeito e defeito, dobrada ao jeito, ou seja, a forma que ela foi dobrada, né? A característica, adjetivo. Defeito, adjetivo, rima pobre. Pena, substantivo. Serena, substantivo próprio, rima pobre. Norma, substantivo. Forma, substantivo, rima pobre. Então, nem sempre era todo poema com o mesmo tipo de rima, tá bom? Preferência pela descrição. Aí nós temos pela legenda, né, esse trecho azul, né, em que você percebe o quanto ele está descrevendo. Olha, quero a estrofe cristalina. Como é que eu quero essa estrofe, além de cristalina? Eu quero ela dobrada ao jeito do ourives, né? Ou seja, aquela pessoa que trabalha com a polidez de um diamante, né? Aquela pessoa que pega o diamante bruto e vai transformá-la naquele diamante brilhoso, né? Caro, que é vendido nas grandes joalherias. Sem um defeito, ou seja, perfeito, né? Busca da perfeição formal, a gente vê por esse trecho e também por esse. Segue essa norma, serena forma. Essa norma é a da perfeição, como a gente costuma dizer, né? Busca da perfeição formal. Assim procedo, minha pena. Segue essa norma, serena forma, né? Então isso temos uma busca da perfeição formal, um vocabulário culto, como a questão da conjugação correta de um verbo, por exemplo, assim procedo, né? Sem um defeito, por te servir, né? Então, repare que não é um português qualquer que é dito nos poemas, tá? Então, isso é um pouco do que vem a ser um poema parnasiano. Para ver se você entendeu, o que você vai fazer? Você vai ler esse poema Um Beijo, de Olavo Bilac. Repare que ele já é apresentado no formato de soneto, ok? E depois vai responder essas questões no seu caderno, ok? Então eu recomendo que você dê uma pausa, leia com calma cada pergunta e todas estão relacionadas a esse poema. Então, baseado no que nós explicamos aqui nessa videoaula, você será capaz de resolver essas questões. Qualquer dúvida é só me procurar. Valeu, galera!